Desde quando algumas pessoas confundem gentileza e amor com fraqueza? É realmente assustador. Meus colegas de trabalho ficaram com inveja de mim, então decidiram me humilhar e levar minha esposa embora para que pudessem se reunir em bares e rir de mim. Eu não deixei assim. Minha vida despencou quando passei pela sala de conferências. Bill estava exibindo fotos do casamento de ontem na tela grande. O que chamou minha atenção foi, ao fundo, Darren Bryan, meu inimigo, com o braço em volta da minha esposa Judith enquanto eles seguiam para um hotel. Bill conhecia Judith bem o suficiente para entender a situação, mas ninguém se preocupou em me dar uma pista. Alguns amigos e colegas. Pelas risadas do grupo, concluí que todos tinham visto e já sabiam. Não só isso, não era novidade para eles. Eu não parei. Se eles me viram, não demonstraram. Afastei o pensamento de que eles poderiam ter visto e estavam rindo de mim. Mais tarde, descobri que essa era a dura realidade. Nosso empresário Donald Harvey continuou me fazendo cobrir Bryan. Naquela tarde, mais uma vez, tive que substituí-lo. Harvey até cancelou minhas férias porque Bryan tinha um curso urgente. Judith foi sozinha, ou assim pensei. Agora quem sabe? Pelo resto da tarde, o trabalho foi a última coisa em que pensei. Planejei vingança contra minha esposa infiel, aquele bastardo do Bryan, e aqueles supostos colegas meus. Eu não ficaria um minuto a mais do que o necessário. Fui direto ao RH para perguntar sobre meu período de aviso prévio e férias anuais. Eu sabia que tinha pelo menos 7 semanas a me serem devidas. Acontece que Harvey não tinha realmente cancelado minha licença. Mostrei a Estela o e-mail provando sua tentativa e o motivo. Ela apenas olhou para mim tristemente. Até ela sabia da verdade. Eu estava extremamente bravo. Passei por tudo com ela e seu vizinho, o controlador financeiro. Sou extremamente organizado, o que facilita muito meu trabalho. Talvez seja verdade que eu tenha toque. Mantenho registros meticulosos de todo o meu trabalho e despesas. Consegui demonstrar que Harvey estava falsificando registros para reter pagamentos de mim, que estavam indo para Bryan. No final das contas, eles confirmaram que eu tinha direito a 9 semanas e 3 dias de férias anuais. Eu tinha direito a mais de $17.000 que haviam sido pagos a Bryan. Estela imprimiu tudo. Eu fiz cópias porque não confiava mais em ninguém. Meu período de aviso prévio era de 12 semanas devido às minhas habilidades especializadas. Voltei para minha mesa e escrevi minha carta de demissão. Em vez de entregá-la a Harvey, simplesmente o encarei até que ele ficou visivelmente desconfortável. Eu sempre fui obediente. Minhas únicas queixas surgiram quando tive que cobrir Bryan. Fui ver o CEO, David Bennett, um membro da família que era dona da empresa. Sua secretária me informou que ele estava ocupado. Insisti que precisava vê-lo urgentemente, afirmando que envolveria um advogado se necessário. Ela ficou surpresa com meu tom. Esse era um lado diferente de mim. Ela falou com ele novamente, e ele disse que estaria livre em 20 minutos, pedindo para eu retornar então. Eu podia sentir que algo estava errado pelo seu tom. Mais tarde, enquanto refletia sobre isso, percebi que ele estava tentando não rir. Voltei e ele me fez esperar. 10 minutos depois, ele me deixou entrar. Não houve aperto de mão nem desculpas pela espera. Bem, Adam, o que te deixou tão irritado? Ele sorriu. Eu estava surpreendentemente calmo. Aqui está minha demissão. Já estou farto. Minha licença foi cancelada, supostamente para o benefício da empresa. Todo mundo ri pelas minhas costas enquanto Darren Bryan dorme com minha esposa, e eu cubro o trabalho dele. Harvey falsifica as folhas de pagamento para que Bryan seja pago pelo meu trabalho e você tenha mais de $17.000 a receber. Você verá essas contas lá. Apesar das tentativas de Harvey de dar minha licença a Bryan, tenho pouco mais de 2 semanas para trabalhar. Vou trabalhar com eles, mas não vou cobrir Bryan. Ele pode ir para o inferno. Ele pode até sofrer um acidente muito sério. Bennett não só ficou em silêncio, mas também se regozijando, seu rosto demonstrando alegria com minha aflição. Você não sabia que Bryan estava dormindo com sua esposa, sabia?
Cara, você é cego. Ele se gaba disso toda vez. Vou resolver seu dinheiro agora, então saia daqui. Eu sabia exatamente onde estava. Eu tinha 2 semanas para acertar as contas com todos aqui, especialmente Brian. Quando saí do escritório dele, até a secretária dele parecia aterrorizada. Minha expressão deve ter mostrado que eu estava pronto para problemas. De volta à minha mesa, notei outros olhando para mim, mas ninguém se aproximou. Eles nunca me viram tão bravo antes. Terminei meu trabalho no horário. Harvey me fez usar meu telefone pessoal para trabalhar para economizar dinheiro, então removi o SIM da empresa e o deixei na minha mesa. Eu não ficaria 1 minuto a mais do que o necessário. Quando saí, alguns me encararam como se eu fosse um estranho. Bill perguntou: Você está saindo na hora certa para variar, Adam? O que está acontecendo? Tenho um compromisso, respondi secamente e continuei andando. Quinta-feira à noite foi tarde da noite para fazer compras, até os bancos estavam abertos. Fui ao banco, abri novas contas somente em meu nome e descobri que a conta conjunta que eu dividia com Judith tinha um saldo muito baixo com pagamentos em atraso. Perguntei por que não tinha sido reposto da conta dela como combinado. Acontece que Judith tinha cancelado suas contribuições há 10 meses. A assistente se desculpou por revelar isso e eu a tranquilizei dizendo que não iria denunciar. Minha raiva aumentou quando saí do banco e fui para casa. Eu precisava de tempo para pensar e planejar. Deixe-me me apresentar. Sou Adam Halliday, 29 anos, moderadamente atraente. Mantenho a forma indo à academia várias noites por semana e correndo um pouco. Trabalho como engenheiro mecânico com habilidades avançadas em sistemas elétricos e de computador, especializado em consertar grandes problemas com máquinas computadorizadas caras. Isso geralmente exige que eu viaje, pois as equipes de manutenção locais geralmente não têm a expertise necessária. Prefiro trabalhar nos bastidores, focando em fazer meu trabalho excepcionalmente bem em vez de buscar atenção. As pessoas às vezes me subestimam, como você já ouviu por aí, no entanto, estou longe de ser tolo. Sou diligente e infelizmente cometi o erro de confiar em alguém que não merecia, tanto pessoal quanto profissionalmente. Sempre quis o melhor para nossa empresa. Estou disposto a ajudar qualquer um, exceto Aaron Bryan, de quem não gosto desde a infância. Ele está além do que eu chamaria de desagradável. Judith me tratou mal por um longo tempo e agora eu entendo por quê. Eu tentei falar com ela, mas ela sempre consegue evitar conversas significativas. Ela está acostumada a fazer as coisas do seu jeito. Inicialmente, eu tolerava porque a amava e queria sua felicidade, mas ultimamente tem sido para evitar seus comentários afiados. Pode parecer que me falta coragem, mas eu acreditava que amar significava priorizar seus desejos. Claramente, esse não era o caso no mundo dela. Assim que cheguei em casa, fui direto para o meu escritório. Trabalhar em casa significava menos interrupções, o que eu valorizava muito. Felizmente, não tínhamos filhos, então eu tinha convertido um cômodo em um espaço de trabalho. Hoje à noite, eu estava prestes a embarcar no plano mais crítico da minha vida. Para preparar o cenário, se Judith tivesse se envolvido em um breve caso com qualquer outra pessoa, eu poderia ter considerado terapia, apesar de quão improvável parecia salvar nosso casamento. Eu estava tentando prendê-la para discutir nossos problemas conjugais, mas ela sempre dizia estar muito ocupada. No entanto, ela sabia que minha intensa antipatia por Brian era absoluta, tornando essa situação irreparável. Foi um ato deliberado com a intenção de me ferir profundamente. O fato de ser ele doeu ainda mais do que a traição em si, e isso foi doloroso o suficiente. Depois de descobrir a verdade no banco, revisei meticulosamente meus extratos bancários dos últimos 2 anos. Transferi as transações relevantes para uma planilha do Excel. Da mesma forma, examinei meus extratos de cartão de crédito, cruzando-os com os pagamentos feitos para aquele hotel em relação à minha agenda de trabalho. Ficou claro que os pagamentos estavam sendo feitos de 6 a 10 vezes por mês, frequentemente em dias em que eu substituía Brian em outros locais. Tenho certeza de que eles achavam engraçado que eu estivesse involuntariamente financiando seus negócios. Embora eu esperasse que Brian contribuísse financeiramente às vezes, duvidei disso, dado seu histórico.
Ainda hoje, eu estava a caminho de uma de suas tarefas quando recebi uma ligação, e ela foi cancelada devido às medidas para me isolar do vírus na fábrica. Se não fosse por essa ligação, eu não teria acabado no escritório e tropeçado nesta foto. Também substituí Brian no dia anterior, durante as férias de Judith. No mesmo feriado que Harvey me forçou a cancelar, muitos acordos foram feitos. Entrei em contato com um fotógrafo, considerando que a diferença de fuso horário poderia significar que ele estava trabalhando. Depois de me identificar para a recepcionista, pedi desculpas e perguntei sobre as fotos que ele havia tirado, explicando que houve um incêndio e elas foram perdidas. Perguntei se ele ainda as tinha registradas. A recepcionista verificou e confirmou que sim. Ela se ofereceu para imprimi-los e enviá-los para mim por um custo, ou enviá-los por e-mail para que eu pudesse imprimi-los eu mesmo ou usar um serviço profissional. Optei pela opção por e-mail, considerando os desafios de postagem internacional. Criei um arquivo para organizar todas as informações que estava reunindo. As fotos confirmaram minhas suspeitas. Brian estava envolvido com minha esposa, às minhas custas. Judith gosta de esbanjar nos carros mais novos que ela aluga. Ano passado, ela descuidadamente deixou sua carteira de motorista e cartões bancários para trás, o que levou a colocar tudo em meu nome. Não é de surpreender que ela não tenha cumprido com os pagamentos do carro. Com o aluguel terminando em 2 meses, vi uma oportunidade. Vou aproveitar meu carro até lá, mas não vou estender o aluguel. Eu precisava ter acesso às contas dela. Quando nos casamos, Judith insistiu em manter sua própria conta para manter seus gastos privados de mim. Concordamos em contribuir separadamente para uma conta conjunta para despesas domésticas, como imposto municipal, compras de supermercado, serviços públicos e férias. Para me proteger, troquei todas as senhas de acesso no meu computador, telefone e cofre. Verifiquei a existência do acordo pré-nupcial que o pai de Judith exigiu e fiz uma cópia, armazenando-a discretamente. Dei a ele um nome técnico para que Judith o ignorasse se tentasse acessar meus logins. Este arquivo e outros documentos importantes são armazenados com segurança em um cofre na nuvem, protegidos por uma VPN para maior segurança. Também uso um gerador de chaves para garantir senhas robustas. Calculei todo o dinheiro que Judith me devia. Totalizava pouco mais de $47.000. Por 14 meses, eu estava cobrindo as despesas daquele quarto de hotel. Na verdade, eu paguei a conta. Só as férias custaram $11.000. Tínhamos uma conta poupança conjunta com $105.000 nela. O plano era usá-lo para expandir esta casa, uma ideia minha porque tem cômodos espaçosos e um grande terreno, perfeito para nossos futuros filhos brincarem quando ela estivesse pronta para tê-los. Tínhamos discutido ter filhos antes do casamento, mas logo depois ela mudou o foco para sua carreira. Se eu não gostasse, azar. Fiquei me questionando por que aguentei as bobagens dela por tanto tempo. Ela queria comprar uma gaiola para coelhos em um bairro de luxo. Eu recusei, o que a irritou muito. Provavelmente foi uma das poucas vezes em que me mantive firme. Consequentemente, o fundo da casa permaneceu intocado. Ela também não contribuiu para ele por um ano, enquanto eu adicionei $6.000. Agora, olhando para suas intenções, se tivéssemos nos mudado, o nome dela estaria na propriedade. Minha casa teria coberto uma parte significativa das despesas. Ela poderia ter reivindicado uma parte daquela nova casa em nosso divórcio. Considero-me sortudo por ter escapado dessa bala. Transferi $105.000 para minha nova conta. Se ela reclamasse, planejei argumentar que a parte dela foi compensada pela dívida dela comigo. Depois de concluir todas as transferências de dinheiro necessárias, cancelei os cartões de débito e crédito vinculados à nossa conta conjunta. Olhando para trás, percebo que deveria ter prestado mais atenção às nossas finanças, mas Judith cuidou de tudo isso. Por que eu confiei nela, especialmente considerando como ela me trata? Judith ainda não estava em casa quando terminei, então coloquei uma pizza no forno. Se Brian não tivesse ligado para ela, ela não saberia que eu estava ciente. Se ela não tivesse voltado para casa, eles teriam. Assim que eu estava terminando a pizza, ela entrou. O choque dela era evidente quando ela engasgou,
Pensei que você estivesse no escritório. Eu respondi casualmente com um sorriso. Eu tinha um compromisso e deixei meu telefone lá, nada demais. Ela relaxou visivelmente, dizendo, eu já comi, vou tomar um banho, enquanto corria em direção ao nosso quarto. Eu poderia arriscar um palpite do porquê. Esperei até ouvir o som do chuveiro. Ela entrou e, como sempre, deixou a bolsa cair na mesa. Aproveitei a oportunidade para abri-lo e remover sua bolsa e telefone. Fazendo login em seu computador com suas credenciais, usei seu cartão bancário para manipular o leitor de cartão e acessar suas contas. Além das que eu sabia, ela tinha 2 outras contas, cada uma com mais de $100.000. Transferi todos esses dados para meus próprios arquivos. Além disso, baixei o conteúdo dos e-mails dela e acessei o telefone dela usando seu PIN universal, salvando cópias de suas mensagens de texto e chamadas. Depois de recolocar tudo de volta na bolsa dela, relaxei com uma xícara de chá até que ela se juntou a mim lá embaixo. Ela parecia bem simples comparada ao seu traje de trabalho habitual. Decidi provocá-la. Você não achou que eu valia a pena me arrumar, hein? Ela me deu seu olhar de desdém habitual. Estou cansado, talvez outra hora? Eu ri. Claro, por que não? Faz apenas 1 ano desde a última vez que você me deixou chegar perto de você. Nesse ritmo, podemos muito bem nos divorciar, ou talvez eu consiga uma anulação, já que você ainda é virgem. Ela olhou para mim, sondando o significado por trás das minhas palavras. Ela estava descontente, mas eu estava indiferente. Continuei. Bill estava compartilhando fotos do casamento no escritório ontem quando entrei. Ela olhou para mim. Eu não pensei que você se importaria. Eu não me importei. Este é o 3º casamento de Marion? Talvez desta vez ela permaneça fiel ao pobre coitado que se casou com ela. Ela me examinou de perto. Isso é uma coisa cruel de se dizer. Nunca ouvi você falar de alguém assim antes. Eu insisti. Ouvi dizer que ela fez uma cena na despedida de solteira dela. Você estava lá. Desembucha. Ela ficou furiosa. Você não deveria dar ouvidos a fofocas. Foi tranquilo. Eu insisti mais. Não é isso que a fofoca do escritório diz. Espero que ela e as amigas tenham feito o teste depois. Judith saiu furiosa para o quarto, batendo a porta. Eu sabia que tinha tocado num ponto sensível. Voltei para o meu escritório e revisei as leis do divórcio. A boa notícia era que eu era dono da casa antes de nos casarmos, então ela não tinha direito a ela. Normalmente, os bens são divididos 50-50 na ausência de filhos, o que funcionou a meu favor, já que suas 2 contas substanciais estavam do meu lado. Pensão alimentícia poderia ser concedida se um dos cônjuges ganhasse significativamente mais do que o outro. O acordo pré-nupcial especificava desvios do acordo padrão em casos de adultério. A parte inocente não teria que pagar pensão alimentícia, e não haveria reivindicação sobre outros bens, como um carro. Todas as despesas seriam pagas pelo adúltero. Fiquei grato que o pai dela tivesse insistido no acordo pré-nupcial. Sabendo que eu precisava de mais evidências, já que Judith, Bennett e Brian negariam tudo, planejei ligar para um velho amigo, Danny, que trabalhava como encanador local. Ele frequentemente fazia serviços naquele hotel, e suas histórias sobre o que ele encontrava nos banheiros de lá sempre eram boas conversas de bar. Agora, eu suspeitava que algumas daquelas calcinhas pertenciam a Judith. Retirei-me para o quarto de hóspedes para passar a noite. Eu não ia dar à mulher de coração frio nenhuma oportunidade de descongelar. No dia seguinte, fui trabalhar e depois para uma tarefa pessoal. O comentário de Judith, pensei que você estivesse no escritório, levantou minhas suspeitas de que meu telefone estava sendo monitorado. Depois de verificar meu cartão SIM e não encontrar nenhum rastreador, inseri meu cartão SIM do trabalho e confirmei que ele estava oculto, conforme descrito online. Comprei um telefone de $20 e usei o cartão SIM da empresa com ele, planejando deixar esse telefone no trabalho. A caminho da minha tarefa, liguei para Danny e o informei sobre as atividades de Judith e Brian. Danny compartilhava minha antipatia por Brian, que era um valentão da escola até eu confrontá-lo.
Da próxima vez, ele pensaria 2 vezes. Dani estava visitando o hotel naquele dia e prometeu me atualizar mais tarde. Ele também teve uma ideia sobre evidências. Voltei para o escritório às 4 da tarde. Surpreendentemente, meu trabalho tinha corrido bem. Visitando o departamento financeiro, atualizei meus novos detalhes de conta, enfatizando que eles permaneceriam confidenciais. A seriedade na minha voz surpreendeu a equipe. Saí pontualmente às 17 horas. Dani ligou, sugerindo que nos encontrássemos para uma bebida mais tarde, então concordamos em nos encontrar às 20 horas no nosso pub local. Judite não estava em casa, então fiz o jantar e sentei na frente da TV. Ela voltou por volta das 7h30 e ficou surpresa ao me ver lá. Estou indo embora, eu disse a ela. Tenho um encontro quente. Talvez eu te encontre na segunda-feira. Ela apenas olhou para mim e sorriu. Então ela ficará desapontada. Eu ri como uma abelha. Talvez ela me ache mais intrigante do que ela. Saí antes que pudesse rir. Ela estava furiosa, um golpe direto. Comecei a perceber que minha vida estava prestes a mudar para melhor. Dani comprou uma bebida e nos sentamos em um canto tranquilo, longe de todos os outros. Adam, você não merece isso. Você é uma boa pessoa, sempre pronta para ajudar os outros. É assustador que ninguém no seu local de trabalho tenha informado você. Eles podem todos ir para o inferno. Brian é amplamente odiado. Lembra da Kate Duncan? Ele costumava intimidá-la na escola, puxando seu cabelo e chamando-a de nomes. Ela agora trabalha no hotel e é solteira, incrivelmente atraente, do tipo com quem você fantasia. Ela nunca se envolveria com um homem casado como eu. Contei a ela sobre sua situação. Por algum motivo, ela ainda tem uma queda por você. Lembra quando Brian puxou o cabelo dela e você o espancou? Naquele dia, você era como uma força da natureza, imparável. Se ele tivesse se escondido atrás de uma parede de tijolos, você teria atravessado para chegar até ele. Ninguém tentou intervir porque todos queríamos que Brian pagasse. Eles têm reservas para a semana que vem, quarta e quinta. Kate garantirá que eles tenham um quarto específico. Colocaremos uma câmera escondida lá para gravá-los. Depois que terminarem, darei uma desculpa sobre um banheiro entupido e removerei a câmera, dando a você o cartão SD. É tão discreto que cabe dentro do alarme de fumaça que cobre a cama. Eu disse a ele que devo isso a vocês dois. Ele sorriu. Não, ele mereceu. Eu pensei que Judite fosse mais esperta. Nós tomamos mais algumas cervejas e eu fui para casa. Quando cheguei em casa, Judite riu. Você a decepcionou? Eu balancei a cabeça. Ela ficou assustada quando viu o quão grande eu era. O último namorado dela, Darren Bryan, tinha um pequeno instrumento. Você acredita nisso? Eu sempre soube que ele não estava falando de nada. Judite corou, tentando entender o que eu queria dizer. Ela parecia preocupada. Decidi diminuir o tom. Precisava que eles continuassem a reunião. Na manhã seguinte, ela sugeriu que fossemos à concessionária e procurássemos um carro novo, pois o aluguel estava quase vencendo. Você quer dizer meu carro novo? Ele está totalmente registrado em meu nome e você não pagou um centavo por ele. Podemos ir embora e eu os avisarei que o devolverei quando o aluguel vencer. Ela pareceu completamente chocada. Ela saiu sem me esperar e voltou 15 minutos depois. Meus cartões de débito e crédito não estão funcionando. O que você fez? Pare com isso, ela gritou. Eu respondi calmamente. Eu estava verificando a conta porque pensei que tinha pago a conta, mas recebi um e-mail dizendo que ela não tinha sido paga. Notei que você não depositou nada na conta da família por um ano. Não apoio seu estilo de vida quando você me trata mal. Cancelei os cartões. Use suas malditas cartas. Ela ficou ainda mais brava. Eu raramente xingava ela. Deve ser um erro do banco, ela quase gritou. Não, eles me mostraram a instrução de você cancelando o mandato, sem erro. Como? Ela gritou. Liguei para eles para perguntar por que pensei que era um erro.
Acontece que o erro foi confiar nossas finanças a você. Pensei que ela poderia explodir. As dobradiças da porta do quarto e a moldura levaram outra surra. Não nos falamos pelo resto do fim de semana. Cortei a grama e arrumei o jardim. Pintei o deck do nosso quarto, pois o cheiro de tinta de deck a deixa doente. Na segunda-feira, no trabalho, coloquei a papelada em dia e escrevi e-mails para meus clientes explicando minha saída iminente da Benetez. Apesar das ofertas de outros para me contratar, nunca as persegui devido ao meu senso de lealdade ou talvez tolice. Planejei enviar esses e-mails antes de sair, mantendo-os protegidos por senha para manter a confidencialidade. Também atualizei todos os meus códigos de trabalho. Harvey não estava no escritório, o que me decepcionou. Eu esperava que ele me confrontasse sobre a demissão e o dinheiro que ele me devia. Eu estava ansioso por uma oportunidade de confrontá-lo fisicamente. Mais tarde, fui ver meu advogado, Dom, que conheço desde a escola. Discuti a situação e a necessidade de um novo testamento. Eu queria garantir que Judith não herdaria nada de mim se algo acontecesse comigo. Dom rapidamente redigiu um novo testamento que explicava meus motivos claramente para evitar quaisquer contestações legais. Decidi deixar minha casa para meu sobrinho e sobrinha, filhos da minha irmã, apesar de saber que isso deixaria Judith chateada, pois minha irmã não gosta muito dela. Esse arranjo permitiria que eles vivessem na casa sem transferir o título para Judith. Eu também não confiava no marido dela, especialmente na maneira como ele olhava para Judith, sugerindo que ele poderia saber sobre sua infidelidade. Deixar a casa diretamente para minha irmã poderia dar a ele o direito a uma parte em qualquer acordo de divórcio, embora herança não seja normalmente considerada propriedade conjugal. Legalmente, Judith tinha direito a uma parte do dinheiro até que o processo de divórcio fosse concluído, mas Dom me aconselhou sobre estratégias para minimizar a quantia classificada como dinheiro. Depois de finalizar os detalhes, ela planejou que sua secretária digitasse tudo. Se eu voltasse mais tarde naquela tarde, eu poderia assinar, ter testemunhado e notarizado. Eu fiz exatamente isso, e foi assinado conforme planejado. Dom então levantou o tópico do divórcio. Expressei meus pensamentos e ela se ofereceu para me ajudar com desconto, já que ela também não gostava de Brian. Aparentemente, ninguém da nossa escola tinha algo de bom a dizer sobre ele. Pessoalmente, eu poderia comparecer ao funeral dele, mas apenas para ajudar a colocá-lo no crematório. Se ele fosse enterrado, eu dançaria em seu túmulo e me aliviaria nele. Eu contei os eventos no Benetez, incluindo o feriado e o hotel. Eu esperava ter evidências em vídeo até o fim da semana, depois do que eu planejei despejar o trapaceiro. Detalhei o que encontrei no telefone de Judith. Textos tramando o caso deles e me ridicularizando como um corno e perdedor. Até Judith entrou na brincadeira, me menosprezando. Os e-mails expuseram Harvey, Bennett e Brian tramando para financiar as férias de Brian com Judith às minhas custas. Eles acharam tudo muito divertido. Dal me instruiu a enviar a ela todas as evidências por e-mail. Ela cuidaria da papelada do divórcio e também redigiria documentos para processar Bennett e os outros por suas ações ilegais. Ela conhecia alguém que poderia servir Judith em casa ou no local de trabalho. Eu ri com o pensamento. Dal percebeu e perguntou: se filmarmos o encontro deles na quarta-feira, podemos servir Judith logo depois que eles saírem na quinta-feira? Nós duas rimos. Eu nunca soube que você tinha um lado tão vingativo, Dawn comentou. É brilhante. Dani e Kate montaram uma câmera que os capturou. Eu assisti algumas das filmagens. Isso confirmou minhas suspeitas sobre seu tamanho. Judith não parecia estar se divertindo nem um pouco. Se conversavam, geralmente era para me menosprezar. Brian nunca explicou a ela que eu sabia sobre o caso deles. Kate passou a filmagem para Dani, que então me enviou por e-mail. Kate também substituiu a câmera para o segundo encontro deles. Dawn arquivou os documentos no tribunal na quinta-feira de manhã e os recebeu mais tarde naquele dia. Ela pediu isso como um favor. Todo mundo parece não gostar de Brian. Naquele dia, quando estavam saindo do quarto do hotel, o oficial do xerife entregou os documentos a Judith. Ela gritou e chorou. Quanto a mim, não me importei.
Seguindo as instruções de Dawn, ele removeu as chaves da casa e do carro do chaveiro dela. Eu tinha saído do trabalho cedo naquele dia. Empacotei todos os pertences dela em sacos de lixo pretos e os deixei na porta da frente para ela recolher. Fiquei com o anel de noivado dela, que é uma herança de família, junto com os brincos de diamante caros, pulseira e conjunto de colar que ela insistiu em ter para nossa lua de mel. Também incluí toda a papelada dela. Fui meticuloso, até coloquei toda a roupa suja dela em uma sacola. Meu telefone fixo tocou e vi o número dos pais dela no identificador de chamadas. Eu atendi. O pai dela gritou: "O que diabos você fez?" Antes de eu desligar. Ele ligou de novo, gritando as mesmas acusações. Desliguei novamente. Isso se repetiu 6 vezes até que sua irmã Janine ligou. Pelo menos ela estava tentando falar calmamente. "Adam, você pode explicar o que está acontecendo? Judith está um caco. Não conseguimos entender o que ela está dizendo. Ela mencionou algo sobre um divórcio. O que aconteceu?" Respirei fundo. "Janine, Judith me tratou terrivelmente por mais de 1 ano. Nada que eu fiz foi certo. Acontece que ela está tendo um caso com Darren Bryan pelos últimos 14, 15 meses. Acabei de descobrir. Tem muito mais, mas terminamos. Você pode vir pegar as coisas dela. As fechaduras foram trocadas, conforme o acordo pré-nupcial que seu pai insistiu para proteger sua amante. Quando eu falei, tudo que se ouvia era seus altos gritos comigo. Desliguei o telefone. 1 hora depois, Janine chegou sozinha no carro grande deles. Ajudei-a a carregar tudo nele. Ela fez perguntas e eu dei mais explicações a ela. Ela balançou a cabeça, dizendo: "Ela sempre foi tola e egoísta. Ela tinha um homem maravilhoso como você e jogou tudo fora por alguém como Brian. Ele nem é digno de amarrar seus cadarços. Sinto muito por você." Depois que eles saíram do hotel, Danny recuperou a câmera de vídeo, então tivemos 2 dias de evidências. Ele me entregou a câmera como Dom havia pedido. Peguei o carro no estacionamento do hotel e fui dormir cedo. Amanhã no trabalho prometia ser interessante. Antes de entrar no escritório principal, fui até a cozinha e enchi uma caixa com chocolates. Na verdade, muitos chocolates tentadores. Há muitas pessoas com um dente doce naquele escritório. É uma pena que eu tenha mudado o conteúdo para incluir chocolates laxantes, muito potentes. Visitei os banheiros, abri a máquina de venda automática para equipamentos de proteção e polvilhei um pó leve contendo ingredientes que causam coceira e pimenta. Limpei os assentos dos vasos sanitários, papel higiênico e dispensadores de papel toalha. Também não me esqueci dos banheiros femininos. Poison Ivy teria sido minha primeira escolha, mas nunca trabalhei perto de uma fábrica que tivesse uma grande área dela. Eu teria preferido isso para me vingar. Entrei no escritório e imediatamente senti que todos sabiam sobre o que tinha acontecido no dia anterior. Eles ficaram chocados que eu tivesse tomado tal atitude. Eles discutiram abertamente, mas não mencionaram o fato de que Brian também estava envolvido com minha esposa. Acessei meu e-mail e encaminhei as mensagens para meus clientes antes de apagar todos os rastros. Eu esperava que hoje marcasse minha partida. Com a ajuda do programa, limpei o espaço livre do meu computador de quaisquer dados que pudessem ser restaurados. Bennett logo saiu do escritório acompanhado por Harvey e Brian, que estavam claramente furiosos. Bennett gritou: "Por que você não deixou como está, corno? Você é um perdedor patético. Por que pendurar sua roupa suja? Ninguém precisa de um perdedor como você." Brian sorriu. "Por que trazer à tona o assunto do seu divórcio e me acusar de adultério? Você está apenas confirmando para todos que é um corno. Ela precisava de um homem de verdade." Eu ri das palavras dele, o que pareceu deixá-lo ainda mais irritado. Ele continuou: "Você poderia simplesmente se referir a diferenças irreconciliáveis. Não teria mudado nada." Falei calmamente para que todos pudessem ouvir. O nome dele combina perfeitamente com ele. Onde quer que ele trabalhe, ele será monitorado de perto. Qualquer mulher que ele olhar vai perceber que ele está traindo ela.
Isso significa que o divórcio será finalizado em algumas semanas, não em um ano. Não sou um perdedor. Confiei em algumas pessoas e elas me traíram. Eu vou me vingar. Amanhã será outro dia. Vocês são todos nojentos. Bennett gritou, sai agora. Não espere por uma recomendação ou dinheiro que você acha que lhe é devido. Eu entreguei a ele a carta de Dom e coloquei uma pequena câmera de vídeo para filmá-lo recebendo-a. Eu me dirigi a eles lentamente, mas em voz alta: esta é uma queixa de assédio no local de trabalho, roubo e assédio, incluindo o pequeno Brian com uma pequena ferramenta que precisávamos de uma lupa para encontrá-lo. Judith nem percebeu. Tenho todos os seus e-mails e mensagens de texto em que você sugere que ele me substitua neste feriado. Virei-me para os passantes com raiva. Vocês todos sabiam, mas ninguém teve a decência de me contar. Nunca mais tente falar comigo. Vocês são a escória da sociedade. Este lugar é um lixo. Quantas pessoas mais estão acobertando seus supostos amigos e colegas dormindo com os cônjuges uns dos outros? Algumas dessas palavras tocaram o coração de vários espectadores. Não preciso de links para este lugar. Quando isso for levado ao tribunal, quem vai atestar Bennett? Olhei Brian nos olhos, exibindo meu melhor sorriso sinistro. Vejo você de novo, seu pequeno idiota. Ele estava claramente em pânico. Eu fui embora. Quando vi a fúria no rosto de Bennett, fiquei satisfeito. Quase esperei que ele tivesse um derrame o suficiente para arruinar sua vida miserável. Infelizmente, isso não aconteceu. Fui para casa. Havia várias mensagens na secretária eletrônica. Janine estava preocupada comigo e Judith queria me ver. A mãe dela ligou, esperando estabelecer um relacionamento com Judith. Liguei para Janine. Não quero falar com essa mulher. Acabou entre nós. Deixe-a ficar com Brian ou com quem ela quiser. Terminei com ela. Janine entendeu. Decidi tirar férias e dirigi pelo país no meu carro, que na verdade era bem confortável e espaçoso. 3 semanas depois, voltei para casa. Quando eu estava estacionando, um vizinho veio até mim. Adam, algumas pessoas tentaram arrombar sua casa. Liguei para a polícia e eles os prenderam. Eles deixaram seus detalhes para que você possa contatá-los. Expressei gratidão a ele. Entrei em contato com a polícia e falei com um policial, que acabou sendo o pai e o irmão de Judith. Eles estavam presentes porque Judith reivindicou a propriedade de seu anel de noivado e um conjunto de diamantes, embora eles não tivessem tentado arrombar. Eles foram aconselhados a procurar aconselhamento jurídico sobre a propriedade. Agradeci ao policial. Senti satisfação ao saber que Judith estava chateada. 6 semanas depois, compareci à audiência de divórcio no tribunal. Notei Avril, a irmã de Dawn, e uma repórter de jornal local, sentadas na área de imprensa. Isso prometia ser interessante. O advogado de Judith começou afirmando que sua cliente não desejava o divórcio, admitindo apenas algumas indiscrições e expressando arrependimento por qualquer dor causada. Ela solicitou ao tribunal um mandato de aconselhamento para salvar o casamento. Alternativamente, ela alegou que seu marido havia sacado $105.000 de sua conta conjunta, e ela tinha direito à metade. Dawn interrompeu, propondo que a senhora lida e testemunhasse sobre suas ações. Seu advogado tentou impedir isso, e o juiz notou sua relutância. Dawn persistiu. Meritíssimo, esse casamento é irreparável. A senhora Halliday teve um caso com Darren Bryan, com o apoio do gerente do Sr. Halliday e do dono da empresa, onde Bryan também trabalha. O Sr. Halliday foi demitido do emprego porque ousou se divorciar dessa adúltera em vez de continuar a tolerar seus jogos. O caso já durava cerca de 15 meses antes que seu marido descobrisse. Ela o perseguiu intencionalmente, sabendo da animosidade de longa data entre Bryan e seu marido, que remontava aos seus dias de escola, quando Bryan era um valentão até que o Sr. Halliday interveio. Apesar dos esforços do Sr. Halliday para consertar as relações planejando férias, que mais tarde foram canceladas devido à pressão de seus superiores, Bryan acabou indo em vez disso. 1 ano atrás, meu cliente foi deixado cobrindo Bryan durante um curso crucial, uma situação totalmente fabricada.
A decisão da senhora Alida de levar Brian para férias em vez de seu marido ressalta seu flagrante desrespeito por ele. Desde então, meu cliente não teve mais nenhum relacionamento físico com sua esposa, um fato que ele agora considera aliviador. Em relação à divisão de bens, a senhora Alida insistiu em manter contas pessoais separadas juntamente com uma conta conjunta para despesas domésticas. Inicialmente, ambas as partes contribuíam mensalmente por meio de mandatos bancários até que a senhora Alida cessou unilateralmente suas contribuições 10 meses antes de sua separação. Apesar disso, ela continuou a gastar generosamente em seu caso, somente da conta conjunta, que agora era financiada somente pelo Sr. Alida, totalizando mais de $47.000. A correspondência entre eles por e-mail e mensagens de texto ostenta abertamente essas despesas. Os documentos que em breve enviarei ao tribunal incluem as contas do quarto de hotel e os detalhes relevantes da conta. Ao contrário do que ela alega, essas reuniões não ocorreram uma ou duas vezes, mas regularmente ao longo de 15 meses, com média de 6 a 10 vezes por mês, se não mais. De acordo com os vizinhos do Sr. Alida, um homem parecido com Brian frequentemente visitava a casa deles durante as ausências prolongadas do Sr. Alida devido ao trabalho. Embora pequenas transgressões possam ser consertadas com esforço e boa vontade de ambas as partes, uma violação tão flagrante da confiança conjugal não deixa espaço para reconciliação. Os $105.000 na conta eram destinados a melhorias na casa ou realocação. No ano passado, a Sra. Alida não fez nenhuma contribuição, enquanto o Sr. Alida continuou a investir $6.000. Além disso, a Sra. Alida negligenciou cobrir os pagamentos do arrendamento de seu carro, deliberadamente registrado em nome do Sr. Alida para transferir o fardo financeiro para ele, como evidenciado por suas mensagens de texto e e-mails. Quaisquer reivindicações que a Sra. Alida afirma que ela deve são superadas pelo que ela deve ao Sr. Alida por esgotar fundos de sua conta conjunta. O advogado de Judith objetou, argumentando que o ocorrido não poderia ser considerado roubo. Dom respondeu que dependia de interpretação. Judith, seu pai e seu advogado não acharam graça. Eu simplesmente sorri benevolentemente. Dom continuou. Antes do casamento, ambas as partes assinaram um acordo pré-nupcial. O advogado de Judith interrompeu. Contestamos a relevância deste documento. Acreditamos que ele interpreta mal a lei. Dom continuou. Foi redigido pelo meu estimado colega. Olhando para o advogado de Judith, permite a divisão de bens conjugais, mas exclui pensão alimentícia para o parceiro afetado. O Sr. Alida era dono da casa antes do casamento, herdada após seus pais morrerem em um acidente de carro. Suas contas financeiras no momento da separação são detalhadas aqui. Além dos $105.000 mencionados anteriormente, ele possuía $34.900 em ativos. Carros não são considerados ativos. Nossa investigação sobre as finanças da Sra. Alida revelou que ela havia adquirido ativos totalizando $53.400 desde o casamento. O Sr. Alida estava ciente desses relatos. Além disso, descobrimos 2 relatos adicionais. A respiração repentina de Judith chamou a atenção de todos. Ela olhou para mim, mas eu mantive meu sorriso plácido. Sua expressão claramente indicava raiva. Dom prosseguiu. Na data da separação, a Sra. Alida tinha $217.674 nessas 2 contas. Eu documentei isso para envio ao tribunal. Proponho que os bens sejam divididos da maneira usual. O Sr. Alida, apesar de ter sido injustamente demitido por se defender, não está solicitando pensão alimentícia. O acordo pré-nupcial estipula que o adúltero cobre todas as despesas, então enviarei minha fatura ao meu colega para liquidação em 7 dias. O advogado de Judith se levantou. Meu senhor, conteste os valores reivindicados pelo Sr. Alida. As contas mencionadas são seus fundos de pensão que foram temporariamente retirados devido a transações financeiras e devem ser desconsiderados. Eles foram destinados ao reinvestimento, mas devido ao sofrimento emocional do divórcio, isso não foi feito. Meu cliente contesta a afirmação do Sr. Alida de que lhe devem mais de $47,000 da conta doméstica. Conforme solicitado anteriormente, busco aconselhamento. Dom respondeu,
Os depósitos nessas contas correspondem a bônus recebidos de seu emprego. Além disso, a papelada relevante refuta a alegação de que esses são seus fundos de pensão. O xerife interrompeu o almoço logo depois, instruindo o advogado de Judith a verificar a veracidade das declarações feitas no tribunal naquela manhã com seu cliente. Ele enfatizou sua aversão à mentira e esperava honestidade. Após o almoço, o advogado de Judith confirmou a autenticidade do testemunho de Dom. O juiz concedeu o pedido de divórcio e ordenou que Judith me pagasse $118.000. Ele rejeitou o pedido de $105.000 que ela gastou deliberadamente para envergonhar o marido. Em seu currículo, ele expressou sua clara desaprovação do comportamento dela em relação ao adultério e à ocultação de bens. O artigo de Avery no jornal foi excelente. Cobriu todos os pontos-chave, exceto o valor concedido. Judith, Brian, Harvey e Bennett foram nomeados e criticados publicamente. Fiquei aliviado por me livrar de Judith, mas queria mais, muito mais. Judith e sua família eram devotos frequentadores da igreja. Eles não aprovaram que eu não a visitasse. 2 semanas depois, no Domingo das Mães, eles devem ter ficado chocados ao encontrar mais de 60 fotos de sua filha realizando vários atos com Brian, bem como mais 20 fotos retratando um padre e a esposa de um político local. Dani havia instalado a câmera um dia antes, quando a sala foi destrancada. Descobrimos a gravação somente mais tarde, durante a exibição, que mostrou o envolvimento do padre. Segundo relatos, toda a congregação ficou furiosa. O ministro teve que fugir dos irmãos de sua esposa e o pai de Judith quase teve um ataque cardíaco. O que está escrito nesses 10 mandamentos, afinal? Não cometerás adultério. Talvez eles devessem ter levado isso mais a sério. 5 semanas depois, eu me vi de volta ao tribunal contra Bennett, Harvey e Brian. Avery estava mais uma vez no assento do repórter. O advogado de Bennett tentou removê-la, mas o xerife decidiu que o caso era de interesse público. Dawn me chamou para testemunhar. Fiquei no banco das testemunhas por mais de 1 hora enquanto ela me interrogava. Contei casos em que Harvey me instruiu a cobrir Brian, o feriado cancelado e os salários não pagos. Expliquei como os saques de nossa conta conjunta coincidiram com esses eventos. Quando confrontei Bennett, ele simplesmente riu, ciente de Brian se gabando abertamente sobre o caso. Descrevi ter encontrado textos e e-mails incriminadores entre eles, revelando seu conluio. Concluí afirmando que não recebi o pagamento pelo meu período de aviso prévio, com Brian recebendo em vez de mim. As 2 perguntas finais de Dawn foram sobre a dinâmica entre Bennett, Harvey, Brian e o resto da equipe nos últimos 15 meses. Eu respondi, detalhando os maus-tratos e ameaças de Harvey sempre que eu levantava questões sobre cobrir Brian ou consertar seus erros. Bennett, por outro lado, frequentemente sorria em vez de abordar minhas preocupações. Meus colegas pareciam compartilhar uma piada interna às minhas custas, alavancando minha dedicação enquanto Harvey até me fez usar meu telefone pessoal para economizar custos da empresa, instalando um rastreador no cartão SIM da empresa para que Brian pudesse monitorar meus movimentos. Quando perguntado se eu teria trabalhado tão duro para ele se soubesse antes, eu firmemente disse que não, revelando que tinha outras ofertas de emprego, mas fiquei por lealdade. Dawn enviou todos os documentos relevantes ao tribunal, incluindo e-mails, textos, registros comerciais, reivindicações e detalhes de pagamento. O advogado de Bennett inicialmente alegou que eu inventei alegações de falta de pagamento e bullying, mas meu registro meticuloso refutou suas afirmações. No julgamento, o advogado de Bennett argumentou que seu cliente não havia recebido os papéis a tempo para preparar uma defesa. Dawn prontamente apresentou uma gravação com carimbo de hora de mim servindo Bennett pessoalmente, expondo a desinformação de seu advogado. O advogado, frustrado com o engano de Bennett, solicitou um breve adiamento para conferir com seu cliente, o que o xerife concedeu. Ao retornar, o advogado chamou Bennett para testemunhar. Ele atribuiu o atraso no meu pagamento a um descuido causado pela rescisão do contrato com o cliente. Ele instruiu o departamento financeiro a pagar minhas dívidas imediatamente. Seu advogado não perguntou se ele estava ciente ou envolvido no caso. Quando Bennett estava prestes a deixar o banco das testemunhas, Dawn se levantou. Só um minuto,
Sr. Bennet, ela disse, sorrindo, avisando de que iria contradizê-lo. Sr. Bennet, você encoraja ativamente os funcionários a se envolverem em casos extraconjugais durante o horário de trabalho? Bennet e seu advogado olharam para ela. Bennet gaguejou, não. Tais incidentes podem acontecer, mas eu não contrato com base nisso. Dawn olhou para o documento à sua frente. O Sr. Harvey foi demitido de seu emprego anterior devido a fraude contábil e adultério com sua secretária. O Sr. Brian foi demitido por causa de alegações de assédio por 5 mulheres. O Sr. Carter foi demitido por adultério com 3 colegas. A Sra. Simons foi demitida do último emprego por adultério com o marido da filha do dono. Ela passa 2 dias por semana no seu escritório, certo? Harvey Brian Carter, e às vezes você fala sobre ela. Você está discutindo sobre as esposas de outros funcionários com quem dormiu. Você compartilha suas piadas rudes sobre maridos que traiu, como o Sr. Halliday, que tolamente confiou em você, apesar de ser um homem decente. A esposa de Bennet, que o apoiava, foi embora. Ficou claro pela expressão dela que ele ia pagar de volta. Explique-me por que você acha que contratar pessoas somente para contatos próximos é legal, porque é exatamente isso que você está fazendo. Bennet corou, incapaz de responder. Seu advogado tentou intervir, mas o xerife insistiu que a questão era pertinente dada a queixa em questão. Bennet permaneceu em silêncio. Enviar e-mails para a senhora Halliday aconselhando-a sobre como maltratar seu marido. Como isso se alinha com ser um empregador responsável? Essas ações atenderam aos padrões de saúde e segurança para o bem-estar de seus funcionários? Saber sobre o caso de sua esposa com seu colega e não informá-lo, isso mostra cuidado com seus funcionários ou uma obsessão em causar danos a alguém superior a você. A única razão lógica era precisar de suas habilidades, mas você ainda o maltratou com a assistência de Harvey. Você o mandou embora para que Brian pudesse ficar com sua esposa. É assim que um empregador atencioso se comporta? Ao descobrir a verdade, em vez de apoiá-lo, você zombou dele e depois o demitiu injustamente. Sem ele, a verdadeira natureza da sua empresa foi revelada. Todas essas ações constituem assédio e bullying no local de trabalho. Você é apenas um valentão e um maníaco. Dawn continuou. Quem propôs o plano para Brian dormir com a Sra. Halliday para se vingar do Sr. Halliday? Bennet olhou para baixo. O xerife insistiu que ele respondesse. Era Brian. Ele desprezava Halliday. Ele sabia que era o engenheiro superior, mas havia mais do que isso. Por que você concordou com isso? Eu vi Halliday como um fracasso. Ele era esquecível na multidão. Eu me diverti ao ver aquele cara sem noção alheio. Mas parou de ser engraçado quando Brian começou a falar sobre Judith e o quão ruim era. Nós orquestramos sua descoberta. Nós pensamos que ele cederia. Nós poderíamos ter zombado dele por meses. Fiz dele um corno. Mas ele reagiu. Ele nos ferrou feio. Todos os clientes que o preferiam nos deixaram. Brian está com medo de mostrar a cara agora. Harvey entra em pânico ao ouvir seu nome. Quando ele mencionou a engenharia, eu olhei para cima. Não é de se espantar que Bill tenha ficado em silêncio. Ele era parte disso. Eles me avistaram e estavam rindo de mim o tempo todo. Dane-se eles. Dawn continuou. Quem sugeriu que o Sr. Halliday deveria pagar a conta de todas as reservas de hotel? Harvey fez isso. Ele tinha rancor de Halliday por sempre fazê-lo parecer um mau gerente. As férias? Esses foram Brian e Harvey. Eu ri tanto que fui junto. Dawn sussurrou, roubo do salário do Sr. Halliday? Bennet balbuciou e seu advogado se levantou desafiando a acusação. O juiz permitiu, contextualizando suas ações. Bennet admitiu. Harvey e Brian estavam envolvidos. Nós tiramos vantagem da informação de Judith de que ele nunca auditou as contas. Por que você o demitiu sem justa causa? Bennet explodiu. Sem justa causa. O bastardo nos expôs fazendo de nós idiotas. Ele ficou ali sorrindo enquanto Brian quase vomitava.
Ele defecou de medo, seu olhar cheio de ódio em relação a nós. Eu nunca soube que ele guardava tanta raiva. Se eu soubesse, nunca teria participado. Deixá-lo significaria viver com medo de sua vingança. Ele colocou chocolates laxantes na cozinha, fazendo com que as pessoas esperassem na fila para os banheiros. Muitos tiveram acidentes. Ele borrifou vasos sanitários, máquinas automáticas com anticoncepcionais e produtos de higiene feminina com algum tipo de substância. As pessoas choravam em agonia por causa da queimadura. Ninguém o viu. Mas temos certeza de que era ele. Silenciosamente, Dawn comentou. Assim como você injustamente acusa o Sr. Alida de tudo sem provas. Você o intimidou e roubou porque inveja o homem que ele é. Você é lamentável. Dawn sentou-se novamente. O xerife lutou para reprimir uma risada enquanto Bennett descrevia a situação em que sua equipe havia se metido. Mais tarde, ele discutiu com Dawn e acreditou que era inteiramente justificado. Se tivesse ido ao tribunal, e eu tivesse sido considerado culpado, ele teria me repreendido. O próximo foi Brian. Ele disse ao seu advogado que era uma retaliação inofensiva por um incidente escolar passado, onde eu o espanquei. Judith e Brian formaram um vínculo sobre inventar maneiras de me humilhar, o que durou mais do que o esperado. O Alida era essencialmente sobre esfregar isso na minha cara. Dawn fez uma única pergunta. Você já pagou pelo quarto que usou ou pela cerveja que bebeu na casa dele? Brian olhou para baixo. Não. A situação de Harvey era ainda pior. Dawn expôs sua falsificação de pagamentos e registros de férias anuais, garantindo que sua fraude estivesse nos registros do tribunal. Se a empresa de Bennett fosse à falência, como parecia provável, isso refletiria mal sobre ele para qualquer empregador futuro. O xerife reteve o julgamento por 2 semanas. Antes do prazo final, ele questionou Dawn sobre se eu tinha sido compensado, como Bennett havia sugerido. A resposta foi não. Durante a declaração final, ele deixou todos eles sem defesa. Ele decidiu a nosso favor em todas as acusações. Ele me concedeu $200.000 por suas ações. $33.000 por salário não pago. Além disso, ele estipulou que nenhum deles receberia salário até que todos os pagamentos a mim fossem feitos. Ele avisou que as tentativas de declarar falência para evitar o pagamento fracassariam, pois o saldo bancário da empresa excedia $2 milhões e os infratores enfrentariam pena de prisão significativa. Bennett também foi responsabilizado por minhas despesas legais. Recebi o pagamento integral no dia seguinte. Bennett pagou os honorários advocatícios de Dawn integralmente, não com desconto. Eu saboreei minha liberdade recém-descoberta e me senti melhor do que em anos. Assumi vários trabalhos de consultoria e reparo, o que me convenceu de que, em vez de trabalhar para outros que poderiam me trair, eu deveria trabalhar para mim mesmo. A maior despesa foi adquirir equipamento de diagnóstico especializado, muitos dos quais custam entre $20.000 e $30.000. Bennett escolheu liquidar a empresa para salvar o que podia, mas poucos clientes permaneceram leais. No dia da venda, Danny compareceu para dar lances no equipamento em meu nome. Embora eu soubesse que não poderia comparecer, eu tinha definido um orçamento de $30.000. Os 4 primeiros itens que eu queria estavam no catálogo, e eu esperava que cada um custasse mais de $10.000. Fiquei agradavelmente surpreso quando Danny ligou para dizer que ele garantiu todos os 4 por $17.000. Eu o instruí a tentar adquirir mais itens que eu tinha marcado. Mais tarde, ele ligou novamente. Ele tinha gasto todo o orçamento, mas 2 itens permaneceram da minha lista, e eu tinha marcado um limite de $3.000 cada um deles. Ele se ofereceu para me emprestar o dinheiro, mas eu recusei, instruindo-o a comprá-los, se possível. Comecei a lida em Mechanical Services com eles. Optei por alugar uma van em vez de comprar uma, pois os custos eram comparáveis, mas evitei ficar preso a valores de troca futuros. Entrar em contato com meus antigos clientes rapidamente preencheu minha agenda. Antigos colegas da Bennett ligaram esperando por um emprego, não por uma chance. Uma tarde, passei de carro pelo hotel onde Judith e Brian tinham ficado. Eu tinha oferecido várias cervejas para Danny, mas não tinha feito nada para Kate.
Dei uma passada e fiquei feliz em encontrá-la trabalhando na recepção. Ela me cumprimentou com um sorriso. Posso ajudar, senhor? Ela era deslumbrante. Ela tinha sido uma garota adorável, mas agora era uma mulher adulta. Dani não havia exagerado quando descreveu sua figura. Fiquei imediatamente cativado pelo sorriso dela. Kate, eu gostaria de te levar para jantar para agradecer o que você fez por mim com Dani. Se você preferir outra coisa, estou aberto a isso. Eu te devo muito. Ela sorriu de novo. Você pode me levar para jantar aqui amanhã à noite às 7, eu termino às 6, mas vou me refrescar aqui e tentar parecer apresentável para você. Eu sorri de volta. Você está mais do que apresentável. Você é linda até em trajes profissionais. Chego na hora certa. Obrigado por não me rejeitar. Trocamos sorrisos e eu fui embora sentindo como se tivesse ganhado na loteria. Fiquei aliviado que meu trabalho no dia seguinte estava perto e correu bem. Terminei cedo e fui para casa. Depois de um banho rápido e me barbear, agonizei sobre minha escolha de roupa. Eu queria causar uma boa impressão, mas não tinha certeza do que seria suficiente. Eu me senti mais nervosa do que no meu primeiro encontro aos 15 anos, percebendo que meu guarda-roupa precisava de uma atualização. Cheguei às 18h45, me sentindo incrivelmente ansiosa. Poucos minutos depois, ela apareceu. Ela estava deslumbrante. Seu cabelo ruivo emoldurava seu rosto antes de fluir graciosamente até seus ombros. Seus olhos verdes brilhavam de alegria e seus lábios pareciam perfeitamente beijáveis. Seu vestido azul revelava um toque de decote, acentuando sua figura generosamente dotada. Com um abdômen tonificado e pernas longas que pareciam que ela corria regularmente, ela usava saltos que a deixavam perto da minha altura. Ela riu da minha reação. Foi quando percebi meu queixo caído. Desculpe, gaguejei, mas você está absolutamente deslumbrante. Não ficava tão sem palavras desde os meus 15 anos. Ela riu e estendeu a mão em direção à minha. Levando-me ao restaurante, ela assumiu o comando sem esforço. Não conseguia me lembrar bem do que comi, só que marcou a noite mais extraordinária da minha vida. Após o jantar, fomos para o lounge para tomar uns drinks. Fiquei grato por ter optado por um táxi. Mesmo sóbrio, duvidei da minha habilidade de dirigir. Ela era notavelmente astuta e nossa conversa abrangeu uma miríade de assuntos. Ela nunca criticou minhas opiniões. Em vez disso, ela gentilmente sondava sempre que nos divergíamos, enriquecendo nosso discurso. Sua risada iluminava a sala. Já passava das 10 quando o dever chamou, levando-a a sair. Eu lhe assegurei que pegaria um táxi para casa e me ofereci para deixá-la primeiro. Fizemos exatamente isso, encontrando sua residência a apenas meia milha da minha. Antes de nos despedirmos no hotel, confessei, Kate, vim esta noite me sentindo em dívida com você. Nunca experimentei uma noite como esta. Se não se importa que eu seja direto, adoraria vê-lo novamente. Ela respondeu me beijando, uma sensação parecida com ser atingido por um raio. Rapidamente ela pegou meu telefone, digitou o número dela e pediu o meu. Ela prometeu enviar sua agenda por e-mail para que pudéssemos planejar passeios futuros. Estamos namorando há 3 meses. Eu sei que ela tem uma ótima figura, nós nos abraçamos e nos beijamos. Mesmo que não fossemos próximos por causa do meu cuidado com o envolvimento emocional, ela é tão adorável que às vezes eu me convenço de que ela pode ser como Judith, mesmo sabendo que ela não é. Quando ela está ocupada, eu tenho minhas próprias coisas para fazer. Tenho observado Brian ultimamente. Ele fica mais confiante quando sai, embora tenha hesitado depois que Harvey foi espancado. Eu era suspeito, mas tinha um álibi porque trabalhava em uma fábrica a 100 milhas de distância com outras pessoas. Mais tarde, descobri que Harvey sofreu ferimentos sérios que o forçaram a deixar a cidade. Era mais fácil lidar com Bennett. Ele frequenta o clube de golfe e foi pego em excesso de velocidade 3 sextas-feiras seguidas. Ele foi proibido de dirigir por 10 anos, precisa fazer testes de sobriedade e refazer o teste de direção para obter sua carteira. Ele também foi multado em 5.000 libras.
Há rumores de que sua esposa o abandonou e está pedindo divórcio, exigindo danos substanciais por adultério. No entanto, minha atenção está focada em Brian. Eu finalmente o peguei caminhando para o pub pelo parque. É melhor não contar o que eu fiz com ele aqui, mas ele vai ter isso pelo resto da vida. No dia seguinte, eu estava em casa com Kate quando a polícia ligou sobre a agressão de Brian. Eu tive que admitir que não tinha um álibi. Eu não queria envolver um amigo em algo que pudesse levar à prisão. Tudo que eu estava vestindo, roupas, máscara, cuecas, luvas, foi queimado e completamente destruído antes de eu voltar para casa. Eu nunca nem falei com ele. Kate riu enquanto falava com os policiais dizendo, não tem como eu ter feito isso. Passamos o dia todo na cama. Meus amigos nunca me viram tão feliz. A polícia foi embora. Olhei para Kate. Ela estava sorrindo. Peguei sua mão e a puxei para mim. É melhor eu tentar continuar te dando alegria, caso você fique ligado a um detector de mentiras. Eu estava brincando. Ela se aninhou mais perto. Bem na hora. Ela me provocou de volta, me beijando. Logo estávamos na cama e nos divertimos muito. Nós nos abraçamos um pouco mais. Finalmente, ela se levantou e disse, acho que é hora de eu ir para casa. Turno da manhã amanhã. Eu sorri e disse, ficaria feliz se você ficasse. Eu nunca esperei que isso acontecesse. Não estávamos prontos para algo assim. Eu a observei enquanto ela se vestia. Sua figura era realmente incrível e ela se portava com confiança. Nós nos beijamos várias vezes na minha porta. Lembrei-a de que ficaria fora do trabalho pelas próximas 2 noites. Espero que não demore muito para a terceira noite, mas ligarei para ela assim que estiver livre e seu turno acabar. Quando ela saiu, voltei para o quarto. Nosso cheiro estava no ar. Um cheiro maravilhoso. Foi minha melhor noite de sono em meses. O trabalho virou um pesadelo. Tudo estava dando errado. Toda vez que eu consertava uma parte, outra dava problema. Era um modelo antigo que recomendei substituir há 2 anos. Uma máquina nova foi encomendada, mas ela deveria ser entregue somente em 6 meses. Então tive que me contentar com reparos. 2 dias se estenderam para 4. Kate e eu estávamos falando ao telefone. Fiquei feliz em ouvir sua voz e ouvi-la falar sobre como passou o dia. Ela riu quando descreve os problemas em andamento. O tempo que passei sozinha me forçou a confrontar meu futuro. Desde Judith, eu não tinha buscado outro relacionamento. Incerto se eu poderia confiar novamente. Kate esperou pacientemente que eu estivesse pronto. Imaginar minha vida sem ela era desolador. Parecia que seria ainda pior do que o que eu tinha experimentado com Judith. Se houvesse alguém para mim agora, seria Kate. Eu sabia que a amava mais profundamente do que qualquer um antes. Eu precisava ter uma conversa com ela sobre meus sentimentos e o que eu precisava. No dia em que voltei para casa, Kate estava trabalhando até tarde, até às 23 horas, então eu esperava não vê-la. Eu estava ocupado resolvendo minha fatura de um trabalho quando a campainha tocou inesperadamente. Era Kate, parecendo visivelmente preocupada. Eu a recebi. Quando me movi para beijá-la, ela me segurou e a preocupação tomou conta de mim. Suavemente, quase tristemente, ela falou. Adam, enquanto você estava fora, Judith estava no hotel com seus colegas para uma apresentação. Depois, ela falou comigo. Ela sabe que temos nos visto. Ela me pediu para chamá-lo para encontrá-la. Vocês não falaram desde que os papéis foram entregues. Ela está disposta a encontrá-lo onde você escolher. Ela me garantiu que não pretende nos machucar. Ela quer explicar tudo cara a cara. Receio que você ainda tenha sentimentos por ela. Você nunca fala sobre ela. Ela é mais experiente do que eu. Então sua vida na cama com ela provavelmente foi melhor do que a que tivemos antes. Não quero te perder, mas prefiro saber agora do que depois. Lágrimas estavam quase escorrendo pelo seu rosto quando ela terminou. Kate, durante meu tempo fora, fiz muita introspecção. Eu vim a te amar de uma forma que nunca pensei ser possível.
Nunca senti por ninguém o que sinto por você. Eu mantive distância porque tinha medo de ser machucado novamente, mesmo que cada pensamento racional me dissesse que você nunca me trairia. Eu nunca mencionei Judite porque não sinto nada além de desprezo por ela e por mim mesmo por permitir que ela me tratasse assim. Você não precisa pensar que nossa vida na cama com ela era melhor. O fato de você ter falado comigo durante a intimidade significou mais para mim do que qualquer coisa que ela já fez. A noite que passamos juntos foi a melhor da minha vida porque nós curtimos um ao outro, não apenas a nós mesmos. Judite está certa sobre uma coisa. Provavelmente é hora de conversarmos, mas ela deveria saber que eu nunca vou perdoar ou esquecer o que ela fez. Ela não tem mais poder sobre mim. Você disse que esperou até que eu estivesse pronta. Você estava disposto a esperar porque, para você, eu valia a pena, especialmente se isso significasse ficarmos juntos no final. Eu continuei dizendo a mim mesmo para me abrir para o amor novamente, mas eu estava com medo. Você tirou esse medo. Eu quero você na minha vida. Kate correu para os meus braços e me beijou apaixonadamente. Quando nos separamos, ela sussurrou: "Tem um check-out, lembra?" Estávamos perto naquela noite. Acordar ao lado dela de manhã foi algo especial para mim. Mais tarde, eu a levei para o apartamento dela. Fiquei lá por um tempo antes de ir trabalhar. Uma semana depois, encontrei Judite em um bar aconchegante ali perto. Ela parecia ter perdido peso e perdido sua antiga autoconfiança. Pedimos café. Ela começou assim: "Adam, obrigada por me conhecer. Obviamente, Kate te faz feliz. Não te vejo tão feliz assim há anos, se é que vejo. Ela é diferente para mim, então arrisque. Ela é uma mulher maravilhosa. Quero me desculpar, embora possa soar pouco convincente vindo de mim, um crítico severo. Pensei profundamente sobre o porquê de ter arruinado nosso casamento. No começo, culpei você, mas Janine não deixou. Ela me fez perceber a escala dos meus erros. Fui a um psicólogo que me ajudou a descobrir algumas verdades amargas sobre mim mesmo e por que fiz o que fiz. Ainda tenho muito a fazer. Eu poderia continuar por semanas, mas serei breve. Eu sempre fui egoísta, egocêntrico. Eu costumava pensar que era superior aos outros. Quando te conheci, vi um homem que era gentil, amoroso e não percebia o impacto que tinha nas pessoas. Você aborda tudo de boa fé. Eu gostava disso em você, um sentimento que eu nunca tinha experimentado antes. Você me amou e me daria qualquer coisa que eu desejasse por esse amor se pudesse. Um diamante engastado da nossa lua de mel, mesmo que isso significasse que não poderíamos pagar a viagem que você realmente sonhou. Com o tempo, comecei a perceber suas tentativas de me agradar não como amor, mas como uma manifestação de fraqueza. Quando discutimos a possibilidade de ter filhos, a princípio eu realmente queria fazer isso, mas como parei de entender quem você é e, portanto, respeitá-lo, decidi não fazer isso. Novamente, você não se importou. Você sempre me colocou em primeiro lugar. E eu não percebi a importância disso até que fosse tarde demais. Quando conheci Brian no evento, eu estava interessado em falar com seu oponente. No final, eu confiei demais nele, e nós começamos a namorar, principalmente discutindo sobre você. Ele se aproveitou do meu desrespeito por você. Algumas semanas depois, acabamos na cama, e eu mal resisti. Mais tarde, ouvi-o zombando de mim em conversas com outras pessoas. Ele não atende aos requisitos. Eu não daria nenhuma em 100. Eu continuei saindo com ele só pelo prazer de te enganar. A culpa de fazer coisas com ele que eu nunca permiti que você fizesse estava roendo minha consciência. Tentei algo novo com ele, mas ele era inadequado. Minhas ações me causaram remorso, mas eu descarreguei minha autoaversão em você, transformando sua vida em um inferno. Na verdade, o inferno seria melhor. O desejo de humilhar você ficou mais forte. Ainda não entendo por que pensei dessa forma. Como você pôde ser humilhado se nem sabia? Por que senti tanta animosidade em relação a você? Fiquei profundamente envergonhado quando Brian mencionou vir naquele feriado em vez de você.
Eu sabia que aquela viagem deveria consertar as coisas entre nós, mas mais uma vez a emoção e a tolice tomaram conta. Harvey e Bennett também estavam envolvidos. Até então, eu não tinha ideia de que Brian estava compartilhando tudo com eles. Eu estava consumida pela culpa, me tornando fria e rejeitando suas tentativas de intimidade porque eu não conseguia suportar encarar meus próprios sentimentos. Eu sabia que você não merecia a maneira como eu estava te tratando. Toda vez que eu tentava parar, Brian encontrava uma maneira de te degradar, e como uma viciada, eu permitia. Só descobri no processo judicial que eles tinham orquestrado o trabalho postado as fotos para envergonhar você publicamente. Sinto muito. Quando você descobriu, não disse nada, mas quando brigamos de novo naquele fim de semana, suas palavras cortaram fundo, ecoando o que minha consciência estava me dizendo o tempo todo. Eu tinha negado a você intimidade e mesmo antes disso eu só estava preocupado com o meu próprio prazer. Quando você mencionou o divórcio eu quase perdi o controle. Apesar de tudo, eu nunca quis te perder. Que maneira tola de demonstrar isso. Os 2 dias com Brian eram para ser os últimos. Se eu soubesse que você já sabia, eu nunca teria feito isso. Enquanto eu ouvia Dawn durante o divórcio e o caso contra Bennett, eu sentia uma culpa avassaladora. Minha imprudência tinha trazido tanta dor para você e você não merecia nada disso. Eu estava profundamente envergonhada do meu comportamento. Percebi que a única pessoa verdadeiramente humilhada em toda essa situação era eu mesmo e talvez eu merecesse isso. Não conseguia acreditar no dinheiro que tinha desperdiçado com aquele homem. Quando saímos da igreja e vimos as fotos nossas e até as do pastor, eu sabia que você estava por trás disso. Fiquei furiosa, mas no fundo eu sabia que merecia. Foi quando decidi procurar aconselhamento. Depois do incidente, encontrei Brian e decidi me vingar. Aconteceu em um clube onde informei publicamente a mulher com quem ele estava que ela não se preocuparia muito com seu pequeno instrumento e suas habilidades precárias. Faça um favor a si mesma e encontre um homem de verdade. Ela seguiu meu conselho. Ela riu e continuou. Ouvi dizer que ele não trabalha mais, mas ninguém foi pego. Meu pai e meu irmão o pegaram e o forçaram a devolver todo o dinheiro que ele me devia. Ele está mancando há semanas. Eu percebi, mas nunca entendi o porquê. Lamento sinceramente ter sido tão egocêntrico, confundindo amor com submissão e cuidado com fraqueza. Sinto muito por tornar sua vida insuportável, mesmo que você sempre tenha estado lá por mim, mesmo quando era difícil para mim. Estou me mudando para outro escritório para deixar a cidade. Toda vez que venho aqui, tudo que recebo é atenção indesejada. Preciso recomeçar, ter uma chance de melhorar. Posso não encontrar ninguém tão bom quanto você, mas perdê-lo é minha culpa. Interpretei mal suas ações, cometidas por amor, como fraqueza, quando na verdade eram força. Você não fez nada de errado. Se eu puder te dar um conselho do que aprendi na terapia, é que não tem problema discordar e querer coisas diferentes, mas converse sobre isso. Não desista só para fazer a outra pessoa feliz. Expresse sua opinião. Bennett estava certo sobre apenas uma coisa. Você é um engenheiro excepcionalmente habilidoso. Não estou surpreso em ouvir que você está prosperando. Você é uma pessoa realmente boa, mas lhe falta confiança em si mesmo. Compartilhe com Kate as emoções que foram reprimidas por minha causa. Vamos ser um time. Ela será boa para você. Com grande tristeza ela concluiu, eu sou uma idiota. Ela se levantou e se despediu de mim. Voltei para casa e encontrei Kate esperando ansiosamente. Eu disse aquelas 5 pequenas palavras, Kate, precisamos conversar. Eu sorri quando ela levantou as sobrancelhas. Eu a beijei gentilmente. Eu contei tudo o que tinha acontecido, como Judith tinha me maltratado e aquele idiota do Brian. Contei a ela sobre meus sentimentos de inadequação, sobre como eu não conseguia acreditar que merecia uma vida com ela. Ela chorou quando terminei. Eu chorei também. Pela primeira vez na minha vida eu tinha me aliviado. Acabamos chorando juntos, abraçados. Depois que choramos até cair, ela limpou meu rosto e disse, Adam, Judith estava certa sobre 2 coisas. Que pessoa maravilhosa você é e quão pouco você percebe isso.
Talvez o aconselhamento possa ajudar você tanto quanto ajudou ela. Quando você mencionou filhos, eu ouvi a dor em sua voz. Esta é uma casa maravilhosa com um grande terreno que pode ser expandido e transformado em uma casa de família ideal. Se decidirmos viver aqui permanentemente, gostaria que você e eu tivéssemos filhos. Quanto à nossa proximidade, ainda tenho muito a aprender. Quero te agradar, então devemos discutir nossos desejos e fantasias. Podemos explorar o mundo e aproveitar o aprendizado juntos. Não vejo você do jeito que Judith vê. Não acho que sua preocupação o torne fraco. Vejo uma pessoa forte que se esforça para melhorar a si mesma e ajudar os outros. Teremos desentendimentos e brigas, mas sempre amarei e respeitarei você. Você se lembra da nossa primeira noite? Durante o jantar, até conversamos sobre nossas diferenças, aprendendo como diferentes pontos de vista enriquecem nossas vidas. Nós dois precisamos nos comunicar abertamente. Eu interrompi então, sugerindo, acho que você deveria se mudar para cá e trazer todas as suas roupas íntimas. Talvez eu tenha que inspecioná-los para garantir que sejam apropriados para o seu trabalho. Você pode precisar de uns que cubram do seu peito até os joelhos. Não terminei minha frase enquanto ela me beijava tão apaixonadamente que quase me derrubou para trás do meu assento. Naquela noite fizemos amor lento e apaixonado. Ela acabou se mudando para morar comigo e discutimos a possibilidade de alugar o apartamento dela. Ela queria esperar alguns meses para ter certeza de que eu estava feliz. Algumas semanas depois que ela se mudou, eu estava no cofre quando ela notou as caixas de joias. Ela insistiu que eu as tirasse. Abri a grande que continha o conjunto de diamantes e compartilhei sua história com ela, incluindo o passeio perdido que eu queria fazer. Eu intencionalmente escondi isso de Judith por causa da traição dela com Brian. Corei ao abrir a caixinha. Kate, isso é uma herança de família. Dei para Judith, mas fiquei com ele. É um anel de noivado. Estou pensando em pedir você em casamento há algumas semanas. Falei com seu pai e ele está emocionado, assim como sua mãe. Kate, você quer se casar comigo? Se você disser sim, encontraremos um novo anel para você. Ela olhou nos meus olhos sorrindo e lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela respondeu suavemente, sim. Nossos lábios se encontraram e fizemos amor no meu escritório. Eu não recomendaria usar cadeiras de computador. Nossa risada podia ser ouvida do outro lado da sala. Mais tarde, ela abriu a caixa e exclamou, que anel lindo. Vou usá-lo com orgulho, embora o tamanho precise ser trocado. Não vou usar o conjunto de diamantes por causa da história. Acho que você deveria dá-lo para Judith como um presente de despedida. Ela me beijou de novo e fizemos amor de novo. Entrei em contato com Judith e providenciei para que ela me desse um conjunto de diamantes. Ela ficou profundamente grata, dizendo que isso a lembraria do amor altruísta se ela alguma vez se sentisse tentada a se desviar do caminho. Nós fomos ao aconselhamento juntas, o que me ajudou muito, embora não fosse nada comparado ao amor dela. Depois do nosso primeiro encontro, ela teve uma conversa tranquila com um psicólogo que escreveu algo para ela. Nos dias seguintes, ela mergulhou em um livro. Ela não tentou esconder isso de mim, mas também nunca me deu detalhes sobre isso. Na terceira noite, ela se aproximou de mim dizendo, Adam, precisamos conversar. Dessa vez, me peguei levantando as sobrancelhas. Ela me beijou apaixonadamente e por um momento pareceu que poderíamos nos fundir. Ela tentou manter a voz firme, mas a excitação era evidente quando ela disse, este livro é o que o consultor recomendou para melhorar nossa vida na cama. Estudei o capítulo 1, que ela avisou que seria difícil. Ela estava certa. Eu também quero que você leia o capítulo 1. Não é só sobre intimidade, mas sobre toda a nossa vida juntos. A chave, ela disse, é a honestidade total. Eu me vi quase chorando com algumas das minhas respostas. Sei que tenho muito a aprender, mas quero que aprendamos juntos. Quando você terminar a sua, podemos comparar notas, encontrar similaridades, entender nossas diferenças, discutir nossos sonhos e como podemos alcançá-los. Então podemos começar a construir o que queremos em uma base sólida. Dei uma olhada rápida no resto do livro.
Acho que vamos gostar de alguns dos exercícios. Há coisas das quais nunca ouvi falar antes. Mencionei minha falta de experiência. Podemos explorar isso juntos. Só tenho certeza de uma coisa. Não quero envolver outros. Prometo ouvir e tentar a maioria das coisas, mas não gostaria de trazer outro homem ou mulher para o nosso relacionamento. Relaxei e disse a Kate, eu cuido do capítulo 1. Estou aberta a envolver outros. Estou animada com nossos exercícios. Já te disse hoje que te amo? Kate balançou a cabeça, então eu a beijei, o que nos levou a fazer amor na cozinha. Mais tarde, ela me notou sorrindo e perguntou, o que está te fazendo tão feliz? Peguei sua mão e respondi, estar com você. Sabendo que não há espaço fora dos limites para nós se nos deixarmos levar. Sabendo que você quer me agradar tanto quanto eu quero te agradar. Eu te amo. Estava claro que Kate era incrivelmente boa para mim. Fiquei visivelmente mais feliz e muitas pessoas comentaram sobre isso. Meu negócio prosperou. Contratei 3 engenheiros adicionais após uma avaliação cuidadosa. Eles não eram apenas excelentes engenheiros, mas também confiáveis, leais e tinham casamentos estáveis. Eles não traíam os outros ou toleravam tal comportamento de colegas. Kate ajudava com tarefas de escritório quando sua agenda permitia, mas conforme meu negócio se expandia, conversávamos sobre opções. Ela trabalhava em tempo integral para mim, contratando funcionários de escritório. Ela gostava do seu trabalho no hotel, onde tinha diversas responsabilidades, recepção e vários papéis nos bastidores. Ela tinha as habilidades para o meu escritório, mas se tivéssemos filhos, precisaríamos de ajuda adicional. Então, montei um escritório, contratei uma assistente que cuidava da maioria das tarefas administrativas. Kate gerenciava boa parte da contabilidade, que ela achava administrável graças à minha organização. Juntos, trabalhamos cuidadosamente no livro da intimidade e o revisamos muitas vezes. Alguns dos exercícios foram ótimos e nós realmente gostamos deles, enquanto outros não foram ruins, mas não estavam no nosso espírito. Um deles, do qual nós dois gostamos sinceramente, teve um final engraçado. Kate interpretou uma secretária safada que constantemente cometia o mesmo erro. Ela estava incrível de meias e suspensórios. Quando eu estava prestes a demiti-la, ela se ofereceu para ser punida em vez disso. Foi o que eu fiz. Quando finalmente saímos do meu escritório, Cheryl, nossa recepcionista, estava lá, corando furiosamente. Chegamos muito mais cedo do que o normal e demoramos muito mais do que o esperado. Kate explicou tudo para Cheryl, que caiu na gargalhada. Ela prometeu tentar não cometer mais erros. Kate e eu tivemos um casamento modesto. Danny foi meu padrinho e sua irmã Jacqueline foi minha madrinha de casamento. Os pais dela ficaram muito felizes em nos ver tão felizes. Eles sempre me trataram como o filho que nunca tiveram. Eu não poderia ter sonhado com parentes melhores do lado da minha esposa. Kate insistiu que eu passasse uma segunda lua de mel, planejando cuidadosamente para mim. Ela organizou o passeio que eu sonhei durante minha primeira lua de mel. Nós dois gostamos de explorar os locais antigos, embora eu esteja mais interessado em história do que ela. Em troca, tolerei seu amor por montanhas russas acompanhando-a a vários parques temáticos na semana seguinte. No entanto, uma noite, quando estávamos voltando para o hotel, ela me surpreendeu dizendo que era um comando. Por acidente ou não, não tive certeza. Nós rapidamente terminamos a maioria dos pratos tentando chegar ao quarto do hotel o mais rápido possível. Poucos meses depois, seus pais ficaram encantados ao saber do nascimento de seu primeiro neto. Kate e eu nos mudamos temporariamente para o apartamento dela enquanto os construtores reformavam e expandiam nossa casa. A reforma foi concluída 1 mês antes do nascimento do nosso primogênito Gordon. Ele foi seguido por sua irmã Jennifer e, mais tarde, por outro filho John. Kate trabalhou duro para manter sua forma e vitalidade. Ela conseguiu continuar sendo uma mãe maravilhosa enquanto eu tentava o meu melhor como pai. E os pais dela gostam de tirar os netos das nossas mãos uma vez por mês. Esta é uma opção ganha-ganha para todos os participantes. Depois de 11 anos, minha equipe agora inclui 12 engenheiros e 6 funcionários de escritório.
Cheryl fica de olho em possíveis problemas com as secretárias. Se estamos atrasados, ela prefere trabalhar fora do meu escritório. É importante notar que nunca houve erros da parte dela e eu nunca a repreendi. Como a empresa é pequena, valorizo os relacionamentos com meus funcionários, incluindo o marido de Cheryl, e nunca faria nada que pudesse prejudicá-los. Ainda examino cuidadosamente os novos funcionários e evito contratar aqueles que não levam seu trabalho a sério. Kate ainda adora me surpreender no quarto. Quanto a Judith, às vezes a vejo quando ela visita os pais. Ela está indo bem profissionalmente, mas ainda é solteira. Um dia, Kate percebeu que ela parecia triste e invejosa quando estava jantando com Janine em um restaurante local onde estávamos com as crianças. Nós a cumprimentamos quando saímos. O caso de Judith eventualmente me levou a Kate e acho que é a melhor coisa que já me aconteceu. O amor e o apoio dela me trouxeram grande felicidade. Mesmo agora, cada beijo com Kate me faz